E aí, galerinha, vou te ensinar aqui como achar a lei de uma função quadrática. Vou te ensinar 3 modos para 3 tipos de exercício. Só existem esses 3 tipos de exercício. Eu vou ensinar, inclusive, ordem 1, ordem 2, ordem 3, na ordem que tem mais incidência nas provas de vestibular. Então, o primeiro, quando alguém te der as 2 raízes e mais um ponto da parábola, então seja aqui uma função quadrática, cujo gráfico está apresentado, eu já conheço as 2 raízes e conheço um ponto extra que pode estar em qualquer lugar. Eu preciso então de 2 raízes e um ponto. Toda vez que eu conheço 2 raízes e um ponto, o melhor jeito para achar a lei da função quadrática é usando a forma fatorada. Y é igual a x menos x1 vezes x menos x2. Quando que eu uso esse jeito? Quando eu tiver as 2 raízes e mais um ponto. Então tá aqui, y é igual a A, troquei o x1 por menos 1, aí fica menos 1 fica x mais 1, e troquei o x2 por 7. Não tem ordem. Não necessariamente aquele é x1 e esse é x2. Qualquer um deles é x1 e x2. Então ficou x menos 1, x mais 1 e x menos 7 está aqui. Com isso eu quase terminei. O problema é o A. Para isso que serve esse outro ponto extra que foi fornecido aqui. Esse outro ponto extra está dizendo o seguinte, que esse ponto também pertence à parábola. Se o x for 5, o y é 6. Se o x for 5, o y é 6. Esse ponto pertence à parábola, então eu posso trocar. Nessa lei que eu encontrei até agora, posso trocar o x por 5 e o y por 6. Então, trocando o x por 5, troco o x aqui por 5, troco o x aqui por 5 e troco o y aqui por 6. Então, fica 6 é igual a que multiplica 5 mais 1, que multiplica 5 menos 7. Dá para simplificar, ó. 5 mais 1 dá para simplificar com 6. Aqui sobra 1. Aqui sobra 1 também, e aqui 5 menos 7 dá menos 2. Passei dividindo o A, deu menos meio. Detalhe que eu já esperava um A negativo, já que a parábola tem concavidade para baixo. Agora eu volto aqui nessa lei da função, só estava faltando descobrir o parâmetro A, troco A por menos meio, Y é menos meio, que multiplica x mais 1, x menos 7. Se a questão for dissertativa e você parar aqui, tá ok. Esse é um jeito beleza de apresentar a lei da função quadrática, que é a forma fatorada. Se você quiser daquele jeito mais tradicional, ax² mais bx mais c, é só aplicar a distributiva e achar o parâmetro que acompanha o x, que acompanha o x² e o parâmetro que está sozinho, achar o a, o b e o c. Esse foi o primeiro modo. O segundo modo, um pouco mais interessante, esse daqui quase não é apresentado em lugar nenhum para você. Toda vez que a função te der o vértice, que é o ponto de máximo ou de mínimo, e mais um ponto. Então a função te deu o vértice mais um ponto. Aqui, ó, essa daqui, ó. Esse daqui é o vértice. O vértice tem coordenadas 5 e menos 2. E um ponto extra aqui, que é um ponto de coordenadas 7 e 3. Se o x for 7, o y é 3. Você vai usar essa lei quando você tiver apenas o vértice e um ponto. Y é igual a A, que multiplica x menos xv, em que xv é o x do vértice ao quadrado, mais yv, e yv é o y do vértice. Essa é a lei da função quadrática escrito na forma canônica. Aí é só trocar. Troca o vértice x vértice por 5, y vértice por 2. X vértice por 5, y vértice por menos 2. Então tá aqui, ó. A fórmula é mais y vértice, ficou menos 2 porque o y vértice era negativo. Agora, de novo, eu tô com o mesmo problema do exemplo anterior. Preciso determinar o A. Para determinar o A, eu troco esse outro ponto extra que ele deu. Por isso que é fundamental ter mais um ponto. Se o x for 7, o y é 3. Vem nessa expressão, troca o x, o y por 3 e o x por 7. Então vai ficar 3 é igual a 7 menos 5 ao quadrado menos 2. Joga o 2 para cá, 3 mais 2, 5. 7 menos 5 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Ficou com 5 é igual a 4A. Passo 4 dividindo, A é igual a uma mansão, uma casa imensa, 5 quartos. Descobriu A, 5 quartos. Quem é o Y? Y é, volta aqui que eu já descobri o A, 5 quartos de x menos 5 ao quadrado menos 2. Se você quiser, a partir daqui, achar a forma mais convencional, faz o desenvolvimento do x menos 5 ao quadrado, faz a distributiva, você vai achar também ax² mais bx mais c. Mas, se for uma questão dissertativa, pode deixar a resposta assim. Já volto te dizendo o terceiro modo. Galerinha, e o terceiro modo para você achar a lei de uma função quadrática, para achar a lei de uma função cujo gráfico é uma parábola, é quando ele te dá 3 pontos genéricos. Eu quero dizer com 3 pontos genéricos, 3 pontos aleatórios dessa parábola. Então ele te dá, por exemplo, ele avisa que a função é uma parábola, ou seja, se o gráfico é uma parábola, é uma função quadrática, uma função polinomial de segundo grau, e te dá 3 pontos quaisquer.
Eu fiz o desenho, mas ele não precisava te dar o desenho. Ele poderia escrever para você que f de 1 é 2, poderia escrever que f de 3 é 3 e que f de 5 é 6. E tem que avisar que a função é quadrática ou pelo menos avisar que o gráfico é uma parábola. Então tá aqui. Dados 3 pontos genéricos, os 3 pontos genéricos é o pior exercício que tem para fazer porque eu sempre vou cair em cima de um sistema linear. Da onde é que eu vou tirar esse sistema? Y é ax² mais bx mais c, que é a lei da função quadrática, e vou substituir os 3 pontos que eu tenho. Então, o primeiro ponto, se o x for 1, o y é 2, se o x for 1, o y é 2, no lugar do y eu coloco 2, no lugar do x eu coloco 1. Então vai ficar 2 é igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. Essa é uma primeira equação com 3 incógnitas. Segundo ponto, se o x for 3, o y é 3, x for 3, o y é 3, vai ficar 3 é igual a vezes x ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais b vezes x mais c. Segunda equação, que ficou 3 é igual a 9a mais 3b mais c. Terceira equação vai vir do terceiro ponto. Se o x for 5, o y é 6, troca no lugar do y aqui, no lugar do y eu troco 6, no lugar do x eu troco 5. 6 é igual a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5 mais c. Ou seja, agora eu tenho 3 equaçõezinhas que eu organizei elas aqui, ó. Coloquei de baixo para cima para ficar um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais simples. Coloquei as 3, ó. Primeiro essa daqui, 25a mais 5b mais c igual a 6, ela tá aqui. Segunda, essa daqui, ó, 9a mais 3b mais c igual a 3, ela tá aqui no meio. E aqui no final eu coloquei essa, a mais b mais c é 2. Agora eu tenho um sistema 3x3, tem um monte de jeito para resolver. Pode resolver por escalonamento, pode resolver pelo método de Cramer, pode resolver tentando adivinhar o A, o B e o C, não tem problema. Eu vou te passar uma malandragem rápida aqui que dá certo. Como o C aparece com coeficiente 1 em todas elas, um jeito bem rápido é subtrair uma equação da outra para obter um novo sistema equivalente. Como assim? Pega a equação de cima e subtrai de baixo. Ó. A terceira equação subtrai a segunda. 25a subtrai 25a menos 9a, 16a. 5b menos 3b, 2b. 6 menos 3 dá 3. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que a equação do meio e a última. 9a menos a, 8a. 3b menos b, 2b. E 3 menos 2 dá 1. Aqui em laranja, aqui, ó, eu tenho um outro sisteminha que tem as mesmas soluções do sistema anterior. Só que esse é 2x2, você aprendeu lá no ensino fundamental, na mesma época que você carregava lancheira, como é que resolvia isso daí. Volta aqui então, ó, coloca um debaixo do outro, duas incógnitas, duas equações, espero que você lembre algum método para resolver. Eu optei por subtrair, já que era 2b e 2b. Então subtrair ficou 16a menos 8a, 8a. 2b menos 2b, sumiu. 3 menos 1 dá 2. Passo 8 dividindo, A é 1/4, ou seja, uma kitnet. Substitui o A igual a 1/4 em qualquer uma dessas equações, eu substitui na de baixo. 8 vezes A mais 2B é 1, 8 vezes 1/4 mais 2B é 1, achei o coeficiente B menos meio. E voltei aqui agora nessa última, que eu acho que é a mais simples. Já tenho A 1/4, já tenho B menos meio, eu troquei aqui, ó, A mais B mais C igual a 2, está aqui. A é 1/4, B é menos meio mais C igual a 2. Passei tudo isso para lá, o C deu 9/4, uma mansão, uma pensão, um hotel. C é 9/4. Ou seja, quem é a lei da minha função y é igual a x² mais bx, o b é negativo, mais c. Esse é o pior jeito, é o pior tipo de exercício, mas eu te apresentei os 3 métodos. Só tem esses 3 tipos de exercício para achar a lei da função quadrática. Valeu!